Atos, capítulo 6, verso 1 ao verso 6, diz assim a palavra de Deus. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do espírito de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Agora, Romanos, capítulo 13, verso 1 ao verso 7 de Romanos, capítulo 13. Romanos 13, verso 1 ao verso 7. Vamos ler responsivamente esse texto da palavra de Deus. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem e terás o louvor dela. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Todos o versículo 7. Pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem honra, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Amém. Senhor, nós nos colocamos agora inteiramente, ó Deus, na dependência do Senhor, do Teu Espírito Santo, tanto para ministrar, para pregar, para expor a Tua palavra, mas também para ouvi-la, ó Deus. Fala, Senhor, aos nossos corações. Nos esclareça através da Tua palavra sobre o procedimento que nós devemos ter, ó Deus, em relação à questão política, especialmente a questão das eleições. Nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, a corrida eleitoral, ela continua nos nossos 5.568 municípios do nosso país. Acontece que existem leis, existem regras, existem princípios humanos que regem, que norteiam as eleições nos municípios, nos estados e em nível nacional também. Nós temos o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, que julga os procedimentos de todo o processo eleitoral. Mas a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, ela está acima do TSE ou qualquer outro órgão relacionado à política e às eleições. A Bíblia Sagrada, ela é a nossa única regra de fé e prática, e nós não podemos jamais esquecer disso. A Bíblia é a nossa única, não é uma das, mas ela é a nossa única regra de fé e de prática em todas as áreas da nossa vida, e a questão política e a questão das eleições não fogem a essa regra. E não há uma área sequer, não há um departamento sequer,
Não há um assunto sequer que não deva na nossa vida ser norteado, direcionado exatamente pela palavra de Deus. Portanto, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é quem deve ditar as regras. É ela que tem a última palavra quando se trata de política e eleições em todas as suas instâncias. Para que você tenha uma ideia, a palavra eleição aparece 48 vezes na Bíblia. A palavra escolhido, que é sinônimo de eleito, aparece 49 vezes na Bíblia. O verbo escolher, que é sinônimo de eleger, aparece 168 vezes na Bíblia. A palavra voto, como sinônimo de compromisso e propósito, feito para com Deus, e também como mecanismo de escolha, aparece 81 vezes na Bíblia. Então, só por aí, nós aprendemos na Bíblia que eleição não é uma invenção humana, não foi o homem que inventou nem a política e nem as eleições. A eleição começou com Deus, na verdade, lá na eternidade, conforme o texto devocional que nós lemos, Efésios capítulo 1, verso 3 a 14, no verso 4, diz o texto da palavra de Deus ali, que Ele, Deus, Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. E os dois textos que nós lemos aqui, Atos capítulo 6, verso 1 a verso 6, Romanos capítulo 13, verso 1 a 7, esses dois textos falam a respeito de autoridades instituídas soberanamente por Deus e também a necessidade de escolha, de eleição dessas autoridades por nossa parte ou da nossa responsabilidade. São textos que, somados há vários outros textos do Velho e do Novo Testamento, eles trazem princípios bíblicos que norteiam as eleições, e é sobre isso que eu quero pensar com todos nesta noite aqui na casa de Deus, princípios bíblicos que norteiam as eleições. Eu gostaria que nós pensássemos em 3 aspectos desse tema para a nossa meditação nessa noite na palavra de Deus. E o primeiro aspecto desse tema que nós devemos considerar, à luz da palavra de Deus, é a dependência plena de Deus na nossa participação nas eleições. Do Velho Testamento até o Novo Testamento, nós temos vários textos bíblicos que nos ensinam o quanto nós dependemos de Deus, o quanto nós precisamos depender de Deus em todas as áreas da vida humana. Salmo 8, versículo 4, quem é o homem para que dele te lembres, e o filho do homem para que o visites? Salmo 103, verso 14, Deus conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Isaías 41, versículo 14, Deus, através do profeta Isaías, se refere ao povo dele, o povo de Israel, no Velho Testamento, como vermezinho de Jacó, e diz, eu que te ajudo, diz o Senhor. Em João 15, versículo 5, Jesus diz, eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim, eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer, diz o Senhor Jesus Cristo. Tiago, capítulo 4, versículo 7, diz, sujeitai-vos, portanto, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, para que o diabo fuja de nós, nós temos que nos sujeitar a Deus, nos colocar na plena dependência de Deus, para que resistamos ao diabo e ele fuja de nós. Mas temos também, dentre outros textos bíblicos, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6, quando a palavra de Deus nos exorta a nos humilhar, humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que em tempo oportuno Ele vos exalte. E nós teremos vários outros textos bíblicos que caminham nessa mesma direção. E meus amados irmãos, se há uma área da vida
que nós precisamos nos colocar de maneira mais especial na plena dependência de Deus é exatamente na questão política e na questão das eleições. Porque, por um lado, Deus é soberano na escolha das nossas autoridades, e o texto de Romanos capítulo 13 mostra para nós exatamente isso. Portanto, não há autoridade que não seja instituída por Deus. Portanto, toda autoridade nesse mundo, ela é instituída soberanamente por Deus. E lá em Daniel, capítulo 2, versículo 21, lá no Velho Testamento, diz o texto que é Deus quem muda o tempo e as estações, é Deus quem remove reis, estabelece reis, ou seja, é Deus quem coloca a autoridade no trono, mas também quem tira a autoridade do trono. Romanos 13:1, Paulo concorda com Daniel quando fala sobre autoridade, dizendo que toda autoridade é instituída por Deus e não há nenhuma autoridade que não seja por Ele instituída. Então, meus amados irmãos, Paulo e Daniel, eles não são seletivos nessa questão. Eles não dizem se essas autoridades instituídas por Deus são autoridades boas ou ruins, mas ele diz que toda autoridade é instituída por Deus. Por outro lado, também, Deus nos responsabiliza na escolha dos nossos líderes políticos, e esse é um dos grandes paradoxos que nós encontramos na palavra de Deus. Deus escolhe soberanamente, e nós escolhemos ou elegemos responsavelmente. Atos capítulo 1, verso 21 a 26, nós temos um misto de escolha soberana de Deus na eleição de Matias para substituir Judas, um misto de responsabilidade humana e também soberania divina na escolha de Matias para substituir Judas Iscariotes no colégio apostólico. Capítulo 1 de Atos, verso 21 a 26, diz assim, a palavra de Deus, Atos 1, 21 a 26, diz assim: é necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João até o dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então propuseram 2, José, chamado Barsabás, cognominado Justo, e Matias, os 2 candidatos. E dentre esses 2, um deveria ser escolhido para substituir Judas Iscariotes, para estar entre os demais apóstolos. Na sequência do texto, verso 24, e orando disseram: Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual destes 2 tens escolhido ou eleito, para preencher a vaga nesse ministério e apostolado, do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar. E os lançaram em sortes, porque era um mecanismo de escolha usado naquela época, e os lançaram em sortes, vindo a sorte recair sobre Matias, sendo-lhe então votado lugar com os 11 apóstolos, diz a palavra de Deus. E há um detalhe importantíssimo no texto, que às vezes a gente passa por desapercebidos, quando diz no verso de número 24, e orando disseram: Tu, Senhor, que conhece o coração de todos, revela-nos qual destes 2 tens escolhido. Orando. O mecanismo, o instrumento da oração que revela a dependência plena de Deus na escolha dos candidatos. Portanto, a oração é o que mais devemos fazer no contexto político das eleições, mas infelizmente é o menos que nós fazemos, que é orar e colocar a política e as eleições na dependência de Deus através da oração. E quando vamos para Atos, capítulo 13, verso 1 a 3, o Espírito Santo de Deus,
Ele separou, Ele escolheu Paulo e Barnabé para a obra missionária, exatamente com a instrumentalidade da igreja de Antioquia da Síria, que orou, que jejuou, e então assim separou Paulo e Barnabé para a obra missionária como designação de Deus. Atos 13, verso 1 a 3, havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Aí veja o verso 3. Então, jejuando e orando e impondo sobre eles as mãos, os despediram, diz a palavra de Deus. Meus amados irmãos, o nosso grande pecado em relação às eleições é deixar de depender de Deus para depender do próprio homem, para depender do ser humano. E assim, sabe o que acontece? Nós votamos como se tudo na nossa vida fosse resolvido pela atuação dos candidatos eleitos, como se fôssemos plenamente beneficiados por eles sem a dependência de Deus. E assim as nossas expectativas não são correspondidas e aí assim nós nos frustramos. E a dependência, ela é irmã gêmea da confiança, ou seja, nós dependemos de quem nós confiamos. Jeremias 17, verso 5, a palavra de Deus diz: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Mas lá no verso 8, Jeremias diz: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Alguém certa vez, eu não sei quem é o autor exatamente, mas elaborou uma frase interessantíssima a esse respeito. A frase diz o seguinte: quando confiamos em nós mesmos, somos frustrados. Quando confiamos nas pessoas, nós somos decepcionados. Mas quando confiamos em Deus, nós somos motivados. Então toda eleição, seja no mundo secular, seja aqui no contexto da igreja, precisa ser regada a oração, e com muita oração, porque nós precisamos nos colocar na mais plena dependência de Deus, na escolha dos nossos líderes, tanto na igreja como também no mundo secular. Nós não podemos votar baseados nas nossas disposições carnais, nas nossas simples preferências pessoais, mas devemos votar na orientação sábia e perfeita do Espírito Santo de Deus, a orientação sábia e perfeita de Deus através da sua palavra. Portanto, meus amados irmãos, esse é o primeiro princípio bíblico que norteia as eleições: a dependência plena de Deus. Mas há um segundo princípio que norteia as eleições na palavra de Deus, que é o cumprimento do dever cívico de votar. O cumprimento do dever cívico de votar. Nós não podemos esquecer jamais que nós crentes, a igreja, nós somos cidadãos do céu. Esse mundo aqui para nós é passageiro, é provisório, não é eterno. A nossa pátria eterna não é aqui, nesse mundo, nessa terra. Mas nós somos cidadãos também de uma pátria celestial, e da mesma forma que nós temos deveres a serem cumpridos como cidadãos de uma pátria celestial, nós também temos deveres a ser cumpridos como cidadãos de uma pátria terrena. Mas tanto como cidadãos da pátria celestial, como cidadãos de uma pátria terrena, a nossa vida precisa ser regida primeiramente pela palavra de Deus.
E aí então, numa segunda instância, nós somos regidos pelas leis do país, pela nossa Constituição Federal. E segundo a nossa Constituição Federal, o voto ele é obrigatório no Brasil. E nesse quesito, a nossa Constituição Federal, ela não conflita com a Bíblia, ela não conflita com a palavra de Deus. Até porque a Bíblia Sagrada, segundo aqui Romanos 13 e vários outros textos, a Bíblia nos exorta a nos sujeitar às autoridades e às leis do país, desde que elas não conflitem com a palavra de Deus. Romanos 13, verso 1a, todo homem esteja sujeito às autoridades superiores. E no verso 5 diz o texto, é necessário que estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Agora eu quero que você vá comigo para 1 Pedro, capítulo 2, verso 13 e 14, e veja o que a palavra de Deus diz nesse texto a respeito desse assunto, quando diz: sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei, ou seja a autoridade, o líder, o governante, como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Então o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro, nas suas cartas, nos seus escritos, eles caminham nessa mesma direção de nos exortar a nos sujeitar às autoridades superiores. E como cidadãos brasileiros, nossas autoridades, elas nos obrigam por lei a votar e nós precisamos obedecer. E no contexto da igreja, na esfera eclesiástica, há a mesma obrigatoriedade, e o texto de Atos capítulo 6 mostra isso claramente para nós, porque nós temos aqui o exemplo da eleição dos primeiros diáconos para liderar a igreja de Deus lá em Jerusalém, e no verso 3 diz o texto: mas irmãos, escolhei, ou seja, elegei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Capítulo 14 de Atos também, no versículo 23, o apóstolo Paulo, ele promoveu a eleição de presbíteros, líderes oficiais nas igrejas da Galácia, onde ele havia pregado o evangelho, plantado aquelas igrejas que precisavam de uma liderança própria. Então Paulo promove a eleição desses homens para serem autoridades na condução, no governo daquelas igrejas locais. A Atos 14, verso 23, diz a palavra de Deus: e promovendo em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. E quando Paulo manda Tito para pastorear as igrejas da ilha de Creta, lá em Tito, capítulo 1, versículo 5, diz a palavra de Deus que Paulo deixou Tito em Creta para que ele constituísse presbíteros em todas as cidades, em todas as igrejas da ilha de Creta. Tito deveria eleger presbíteros para liderar as igrejas na ilha de Creta. Então até aqui dá para chegarmos à seguinte conclusão, óbvia conclusão: a Bíblia não prevê a não eleição. Preste atenção nisso. A Bíblia não prevê a não eleição. A Bíblia prevê a eleição. Então nós temos que eleger, nós temos que votar, nós temos que escolher, porque a Bíblia manda. Outra coisa, a Bíblia não contempla a abstinência de votar. A Bíblia não contempla voto nulo. A Bíblia não contempla voto em branco. O voto em branco ou nulo como opção na urna é legal, mas à luz da Bíblia é imoral.
Na sua palavra, Deus condena a síndrome de Pilatos. Nós não podemos nos abster de votar e nem ficarmos em cima do muro na neutralidade. Nós não podemos lavar as mãos, nós não podemos optar pela neutralidade nesse processo, porque isso é pecado contra Deus, à luz da sua palavra. Portanto, nós devemos nos posicionar através do voto. E justificar o voto só em questão ou em casos em que nós somos totalmente impedidos de votar. Então nós temos esse mecanismo de justificar o nosso voto. Então, se você se abstém, se você vota em branco ou anula o voto, sabe o que vai acontecer? Você vai contribuir para a eleição de um candidato que você não queria que ele fosse eleito. Sabe por quê? Porque um voto em milhões faz diferença. Então você acha que está fazendo vantagem em se abster de votar, votar em branco ou nulo, você pode estar favorecendo a eleição de um candidato que você não gostaria que ele fosse eleito. Porque um único voto define uma eleição. Vamos pensar em caso hipotético aqui. Uma situação hipotética, de repente, não existe partido bom, nenhum partido bom. Só partidos péssimos, da pior qualidade. E vamos supor que não existam candidatos bons. Só candidatos da pior espécie, da pior ideologia, da pior filosofia, do pior pensamento, da pior ideia, da pior prática. Então nós não podemos votar? Eu vou dizer uma coisa para você, você vai ficar bravo comigo, não tem problema. Porque a Bíblia aqui diz, nós temos que votar. Nós temos que votar. Sabe por quê? O nosso dever é votar. Agora, se eles vão ser bom caráter ou mau caráter, se vão ser corruptos ou não, se vão desviar o dinheiro público dos nossos impostos, se eles têm ideologias as mais absurdas que contrariam a palavra de Deus, é problema deles com Deus. Mas nós temos que votar. Nós temos que votar. A Bíblia não prevê a não eleição. A Bíblia prevê somente a eleição. E qual é a maior alegação para se abster? Exatamente essa. Eu não vou votar, eu vou votar em branco, anular meu voto, porque não tem partido bom e não tem candidato bom também. Agora preste atenção. Biblicamente e historicamente falando, não podemos ficar na dependência de bons partidos e bons candidatos para votar. Porque já vimos em Daniel 2:21 que Deus é quem coloca no trono quem Ele quer, e Ele tira do trono também quem Ele quer. Deus coloca no poder quem Ele quer, e Ele tira do poder quem Ele quer. Depois você confere, Provérbios capítulo 21, no versículo 1, diz o texto lá que como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor, este segundo o seu querer o inclina. Deus é quem inclina o coração do bom rei e do mau rei, do bom líder e do mau líder. Deus é quem inclina, Deus é que direciona para onde Ele quer. Isso não é competência nossa, mas é competência totalmente de Deus. Então, o coração do bom rei, ou o coração do mau rei, do bom governante, ou do mau governante, do bom mandatário, ou do mau mandatário, é Deus quem dirige, e tanto o bom rei como o mau rei só vai fazer aquilo que Deus permitir que ele faça, ele jamais fará aquilo que Deus não permitir que ele faça. Na sua soberania, Deus coloca nos tronos gente de boa índole, mas Ele também coloca gente da pior espécie. E nós podemos conferir isso na história das civilizações. Nós podemos começar lá pela Mesopotâmia, vir para o Egito, a Síria, Babilônia, Pérsia, Grécia, Roma. Pode estudar isso lá na história da humanidade. Esses impérios, eles só tiveram imperadores e reis ímpios e incrédulos,
devassos, pederastas, imorais, depravados, ditadores, cruéis, implacáveis. Todos eles não crentes. Todos eles não eram servos de Deus. Talvez uma mínima exceção seria Nabucodonosor da Babilônia ou Ciro da Pérsia, mas não há evidências bíblicas claras que houve conversão total e genuína na vida daqueles dois reis. Então subentende-se que nenhum deles tinha compromisso com Deus. Nenhum deles tinha temor a Deus. Nenhum deles era um servo de Deus. Mas quem os colocou lá? Quem os colocou lá? Foi o próprio Deus. A República dos Estados Unidos foi proclamada no ano de 1889. 135 anos de república, 45 presidentes dos Estados Unidos. Apenas 2 deles eram crentes, declarados, membros de igreja, comprometidos com Deus, que era Abraham Lincoln e Jimmy Carter. Abraham Lincoln da Igreja Congregacional e Jimmy Carter da Igreja Batista. Somente os 2 dos 45 presidentes americanos. A República do Brasil, por sua vez, também foi proclamada no ano 1889, coincidentemente com a proclamação da República dos Estados Unidos. 135 anos de República Brasileira. 39 presidentes. Sabe quantos crentes teve desses 39? Apenas um. Ernesto Geisel, que era membro da Igreja Luterana do Brasil. Somente um. Somente um. Nós temos 26 estados na Federação Brasileira e um Distrito Federal. Sabe quantos governadores nós temos crentes no Brasil? Talvez um só, que é o nosso governador de Rondônia. Não sei se é membro, parece que membro da Igreja Assembleia de Deus, mas somente um. Somente um. Irmãos, seguramente, eu posso dizer com toda a propriedade, que 95% ou mais dos governantes mundiais de todas as gerações não eram crentes, não eram servos de Deus. Vamos sair da história e vamos entrar na Bíblia. No que se refere aos hebreus, aos israelitas, aos judeus, lá do Velho Testamento. As nações de Judá e Israel tiveram 40 reis. E destes 40, apenas uns 8 fizeram o que é bom e reto perante o Senhor, mas esses 8 também acabaram durante a trajetória deles, pecando contra Deus e desagradando o coração de Deus. Portanto, nenhum deles fez totalmente o que era bom e reto perante o Senhor. E quem os colocou lá? Quem colocou no poder os presidentes dos Estados Unidos, os presidentes do Brasil, os governadores dos nossos estados, os governantes de Israel e Judá no Velho Testamento? Quem os colocou? A Palestina, do Novo Testamento, teve 6 Herodes. 6 Herodes. E apesar de serem judeus, conhecedores da lei do Velho Testamento, conhecedores da palavra de Deus, sabe quantos deles foram crentes? Desses 6, nenhum. Pelo contrário, eles eram perseguidores de Cristo e da igreja do Senhor Jesus Cristo, dos cristãos, naquele primeiro século. Mas há um detalhe interessante: bons governantes podem se tornar maus governantes. Bons candidatos, quando eleitos, fazem péssima gestão, são um fracasso no mandato. Maus candidatos, os improváveis, quando eleitos, de repente, podem fazer uma boa gestão. Sabe-se lá o que vai acontecer com o bom ou com o mau candidato quando for eleito ao seu cargo político. Maus governantes podem se tornar bons governantes. Nós temos o exemplo do rei Manassés de Judá, que exerceu o mandato mais longo em Judá, 55 anos de governo, do ano 687 até o ano 642 antes de Cristo. E você pode estudar a história do rei Manassés no Velho Testamento, e você vai perceber que ele foi um dos piores, se não o pior, rei de Judá.
e chegou a sacrificar seus filhos a um Deus pagão, que segundo a história mandou serrar o profeta Isaías pelo meio. Tamanha era a crueldade de Manassés. Mas é interessante que Deus quebrantou Manassés. Deus libertou Manassés. Deus transformou Manassés. Deus converteu o coração de Manassés, de tal sorte que ele deixou toda a impiedade, paganismo, idolatria, e se voltou inteiramente para Deus, e foi, juntamente com Josias e Ezequias, outros 2 reis de Judá, responsável pela reforma religiosa que Deus realizou em Judá com a sua instrumentalidade. Um péssimo rei, que de repente Deus o transforma em um bom rei. É assim que Deus trabalha, é imprevisível. Por isso Deus é soberano em escolher quem Ele quer e poder colocar no poder quem Ele quer, com a minha e com a sua instrumentalidade. E onde eu quero chegar com toda essa argumentação até aqui? Como é que nós podemos trazer tudo isso para hoje, para os dias atuais? Veja bem, obviamente, logicamente, por uma questão racional, nós precisamos sim votar em partidos e candidatos que, sendo crentes ou não, defendem os valores bíblicos da família, da pátria, da liberdade. Isso é óbvio. É óbvio. Mas, no entanto, não significa que eles, sendo eleitos, vão defender mesmo, ou vão continuar defendendo esses mesmos princípios, esses mesmos valores. Maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Então, não havendo bons partidos, não havendo bons candidatos, mesmo assim, nós precisamos votar. E se o candidato eleito ou não eleito for de mau caráter, se ele vai fazer um bom ou um mau mandato, um bom ou um mau governo, isso é responsabilidade dele para com Deus, porque foi Deus quem o colocou no poder. A nossa responsabilidade como eleitores é orar e votar, além, claro, de conhecer as propostas de governo desses mesmos candidatos. Romanos 14, verso 12, assim pois, cada um de nós, inclusive as autoridades, cada um de nós vamos dar conta de si mesmo a Deus. 2 Coríntios 5, verso 10, porque importa que todos compareçamos perante o tribunal de Cristo para receber conforme o bem ou mal que tivemos feito por meio do corpo. Irmãos, à luz de Romanos capítulo 13, especialmente o versículo 5, nós devemos ficar, devemos ficar com a nossa consciência pesada, não por votar em candidatos ruins, quando não há candidatos bons. A nossa consciência deve pesar por nos abstermos de votar, ou de votar nulo, ou de votar em branco. E o nosso desejo é que todos os cargos políticos sejam ocupados por pessoas excelentes. É o nosso desejo, é o meu e o seu também. Mas o ideal nem sempre é o real. Então nós não podemos deixar levar por essa utopia, por essa ilusão de que todos os candidatos que forem eleitos devam ser excelentes mandatários. Deus coloca no poder o governo do justo para abençoar o povo, mas Deus também coloca no poder o governo do ímpio para tratar o povo, para punir o povo. Deus também usa o governante mais ímpio que se possa imaginar para abençoar o seu povo também. Deus é soberano. Deus coloca, através do nosso voto, Deus coloca no poder quem Ele quer. E veja bem, soberanamente, Deus
até permite a fraude nas urnas para isso, soberanamente. Só que tem o seguinte: quem frauda urnas vai prestar contas um dia com Deus. O nosso dever é levar o nosso voto à urna, é registrar o nosso voto. As demais coisas, Deus vai tratar com aqueles que não honrarem o voto recebido. Irmãos, a palavra de Deus norteia os princípios das eleições. E um desses princípios é a dependência plena de Deus. O segundo princípio é o nosso dever cívico de votar. Mas, em terceiro lugar, a palavra de Deus nos norteia também em relação à sujeição ao propósito de Deus nas eleições. Uma pergunta que nós devemos fazer é a seguinte: por que é e para que Deus criou a política? Por que é e para que Deus criou as eleições? A resposta a essa pergunta é muito simples. Deus criou a política e as eleições para cumprir o princípio da liderança e do governo nas três instituições que Ele criou para o nosso próprio bem, para a nossa felicidade e para a própria glória dele. Deus criou a igreja, a família e o Estado. Então, a família, a igreja e o Estado precisam ter os seus líderes para governá-los. A sociedade humana organizada, ela não funciona sem liderança. Funcionamento mau ou funcionamento ruim, ela não funciona sem liderança. Então, política e eleições são mecanismos de instituição da liderança no Estado, na família e na igreja. Esse é o propósito básico estabelecido por Deus em relação às eleições. Então, para o cumprimento desse propósito, Deus nos deu também o princípio da democracia, que é uma palavra que vem de duas palavras da língua grega: demos, que significa povo, e cracia, que significa governo. Portanto, democracia significa governo do povo, tão simplesmente. Então, democracia, nas suas origens, subentende a escolha livre dos nossos governantes ou dos nossos representantes, e essa liberdade de escolha precisa ser respeitada, porque o contrário disso já não é mais democracia. Acontece que no mundo em que nós vivemos, existem os democráticos, mas existem também os antidemocráticos. Existem os partidos, eleitores, candidatos e políticos que são verdadeiramente democráticos, mas são democráticos na teoria, na ideologia, mas antidemocráticos na prática. Mas, pastor, o que é que o senhor quer dizer com isso? Como que é isso? Como isso acontece? Exatamente quando a política e a eleição se tornam motivo de conflitos pessoais, disputas pessoais, contendas, conflitos, desentendimentos, contendas, discussões pesadas e até mesmo inimizade, quando a política e as eleições geram paixões carnais, obsessão, sede pelo poder, pelo status quo, pelo status social, ganância financeira, e tudo isso está totalmente fora do propósito para o qual Deus criou a política e as eleições. O propósito de Deus, meus irmãos, para todo candidato eleito é servir e não ser servido. E aí então nós temos o exemplo do nosso líder maior, a nossa autoridade maior, o nosso governante maior, o nosso mandatário maior, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E lá em Marcos capítulo 10, verso 45, ele diz claramente: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. E ele mesmo diz também em Mateus 23, versículo 11, que o maior dentre vós será
o vosso servo. Candidato que concorre a cargo político, sem o propósito de servir a sociedade, servir os seus eleitores, está totalmente fora do propósito de Deus. E também, caminhando para o final dessa mensagem, falar mal das autoridades eleitas, desonrá-las, não faz parte também do propósito de Deus. Romanos capítulo 13, versículo 7, Paulo nos orienta nessa questão quando ele diz, Romanos 13, versículo 7, veja o que Paulo diz nesse texto para nós: pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. 1 Pedro 2, verso 17, a palavra de Deus diz também: tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai ao rei. O propósito de Deus para nós é orar pelas eleições, como nós dissemos, mas orar também pelas nossas autoridades constituídas, porque isso faz parte do propósito de Deus para nós. 1 Timóteo 2, verso 1 a 3, antes de tudo, veja bem o que Paulo diz: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Esse é o propósito de Deus. Na verdade, é o propósito principal com relação a nós, eleitores, como crentes em Jesus. Orar pelas eleições, orar pelas nossas autoridades, além de honrar e respeitar as nossas autoridades. Algumas aplicações práticas para nossa reflexão antes de finalizar a mensagem da palavra de Deus nessa noite. Primeiro, você tem procurado entender política e eleição através da Bíblia ou por outros meios? Como é que você tem procurado entender essa questão de política e eleição? Sabe que a fonte para o pleno entendimento disso é exatamente a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Conheça sim outras literaturas sobre o assunto. Temos que ler livros seculares. Conhecer os assuntos através de literaturas seculares, sim, com certeza. Mas elas estão abaixo das escrituras sagradas, que é a palavra de Deus. Então, seja conduzido, seja dirigido pela palavra de Deus, que ensina tudo o que nós precisamos saber a respeito da nossa postura na política e nas eleições. Segunda aplicação: você tem se colocado na dependência de Deus como eleitor ou não? Você tem se colocado na dependência de Deus como eleitor ou não? Você tem buscado a direção de Deus para as eleições do seu município, do seu estado, do seu país, através das orações dirigidas a Deus? Você confia em Deus ou nos seus candidatos? Qual será a sua reação se o seu candidato ou candidatos não forem eleitos? Não confie em si mesmo, para não se decepcionar. Não confie em si mesmo para não se frustrar. Não confie em pessoas para se decepcionar. Confie em Deus, que sempre irá te motivar. Confie totalmente em Deus. Não só na questão de política e eleição, mas em todas as áreas da vida. Terceira aplicação: você está pensando em se abster de votar? Em anular o seu voto? Ou em votar em branco lá na urna? Se você estiver pensando assim, eu quero dizer com toda a propriedade, à luz da palavra de Deus, desista dessa ideia. Não opte pela negligência, pela omissão, pela neutralidade. Não opte por isso. Isso não é de Deus. Mas você tem que colocar seu voto na urna, à luz da palavra de Deus. Cumpra esse dever de votar como cidadão brasileiro e principalmente como cidadão da pátria celestial, que deve obedecer a Deus. Quarta e última aplicação: você está dentro ou fora
do propósito de Deus em relação à política e às eleições. Você tem vivido a verdadeira democracia? Você tem estreitado ou estremecido os seus relacionamentos em virtude de política e eleições? Você tem se aproximado das pessoas, se distanciado das pessoas, dos seus parentes, familiares e irmãos da família da fé por causa de partido político, questão política, eleição? Se você tem se distanciado, está errado. Está errado. Não crie barreiras pessoais por causa de política e de eleições. Você tem honrado ou desonrado as autoridades constituídas por Deus na sua vida? Você tem orado pelas eleições, pelos candidatos, pelas autoridades, como a Bíblia nos manda fazer? Então, quero dizer para você, nessa noite, falta uma semana para as eleições aqui em Jaru e todos os demais municípios do nosso país. Então, quero pedir para você, inclusive aproveite essa semana de oração de madrugada aqui na igreja. Segunda a sábado, às 6:30 da manhã, vem aqui, se coloque nesse banco e ore a Deus pelas eleições no seu município e em todo o nosso país. Coloque tudo isso no altar de Deus, porque é assim que Ele nos orienta e nos exorta a fazer na sua palavra. Devemos colocar tudo no altar de Deus em oração. Então, que Deus nos abençoe. Concluindo, então, essa mensagem da palavra de Deus, princípios bíblicos que norteiam as eleições. Primeiro, o princípio da dependência plena de Deus. Segundo princípio, o princípio do cumprimento do dever de votar, o nosso cumprimento do dever cívico de votar. E em terceiro e último lugar, a sujeição ao propósito soberano de Deus na política e nas eleições também. Que Deus nos abençoe. Amém.